Olá, esta é a Escola Bíblica Cedros para mais uma aula de doutrinas bíblicas e hoje o assunto é dízimos e ofertas. Muitos dizem que dízimo é coisa só do Antigo Testamento. Não é não, ó. A palavra dízimo, ela vem da palavra hebraica meleser ou da palavra grega dikete, e traduzido significa 1/10. Os israelitas, eles foram ensinados a adorar a Deus com o dízimo, ou seja, 10% de tudo o que eles produziam. Abraão já tinha esse costume, está lá em Gênesis 14, do 18 ao 20, que perdurou no Novo Testamento. Anote, ó, Mateus 23 e Hebreus 7:2. Além dos dízimos, as ofertas também são mencionadas. Êxodo 36:3, Deuteronômio 16:17 e até 1 Coríntios 16, verso 2. Ó, importante. Enquanto o dízimo, ele aponta nossa fidelidade a Deus, as ofertas revelam a nossa gratidão, 2 Coríntios 9:5. Mesmo antes da lei, o dízimo já era praticado como um ato de fé. Vamos lá, ó. Gênesis 14, do 18 até o 20. Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, ofereceu-lhe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo que a bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seja sobre você, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo aquilo que ele possuía. Vamos para Gênesis 28, do 20 ao 22. Então Jacó fez a seguinte promessa a Deus: se Deus estiver comigo, proteger-me nesta viagem e me der alimento e roupa e levar-me de volta em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, um lugar de adoração, e certamente devolverei a 10ª parte de tudo o que o Senhor me der. Vem comigo, eu vou construir uma linha do tempo para mostrar para você que dízimos não é coisa da lei. Nesse desenho, vamos mostrar para você que dízimos não faz parte da lei, não tem nada a ver. Ó, o dízimo começou aqui em Abraão. Falamos aqui na videoaula de Melquisedeque, onde nós vimos pela primeira vez a entrega do dízimo ao Melquisedeque. Aí passou ali, ó, Isaac, Jacó e temos José, o filho de Jacó, né? E o José, a gente conhece a história de José, que ele foi para onde? Lá no Egito, onde o povo de Deus permaneceu escravo por 400 anos, clamando a Deus, até que o Senhor levantou um libertador. Quem é? Moisés. Moisés, o libertador. Foi com Moisés que vieram as leis. Foi com Moisés, depois que tirou o povo do Egito, ele subiu ali no Monte Sinai e ali o Senhor entregou as leis para Moisés, os 10 mandamentos, né? E esta é a lei que tantos falam, né? Que o dízimo é da lei. Nada a ver. Olha que o dízimo não começou na lei. O dízimo começou em Abraão, há muitos anos atrás. Muito fácil de entender, né? E outra, Jesus não desautorizou o dízimo. Pelo contrário, ele ordenou. Mateus 23. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Vocês dão o dízimo até da folha da hortelã, da erva doce, do cominho, mas se esquecem das coisas importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí ele completa, ó, sim,
vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar as coisas mais importantes. Entre os primeiros cristãos, encontramos vários exemplos de pessoas que foram mais que dizimistas, foram doadores generosos, que consagraram tudo ao Senhor, como Zaqueu, que ao se converter doou 50% de tudo aquilo que ele tinha, Lucas 19, do 1 ao 8, a viúva pobre, que doou 100% do pouco que ela tinha, Lucas 21, 4, e Barnabé, que doou um terreno, Atos 4, e muitos outros cristãos que assumiram esta prática, Atos 2, 45. Vamos entender Malaquias capítulo 3, verso 8. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Eu já falei, a palavra dízimo significa 10%, ou seja, a 10ª parte. Ser dizimista é abrir mão de 1 em cada 10 que recebemos. Esta é a medida que Deus pediu, somente 10%, mesmo sendo o Senhor dono de tudo. Bíblia: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Depois de dar a medida do dízimo, o Senhor diz que nos dará a sua bênção sem medida. Então, não podemos mensurar tudo o que Deus tem para nós. 1 Coríntios 2, verso 9. Pois Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20. A decisão de entregar o dízimo nos desafia a confiar que nada nos faltará e que Deus nos suprirá todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Vamos para o Novo Testamento, porque no Novo Testamento o dízimo era empregado para manter os pregadores do Evangelho. Está aqui, 1 Coríntios 9, 14. Do mesmo modo, o Senhor deu ordens para que aqueles que pregam o Evangelho sejam sustentados pelo Evangelho. O dízimo é sagrado, santo. Ele pertence a Deus. Levítico 27, 30 e o 32. Por isso, não damos o dízimo, mas sim devolvemos o que é de Deus. Tem gente que fala, eu vou pagar o dízimo. Não, é devolver. A nossa motivação ao devolver o dízimo não é conseguir bênçãos materiais de Deus, mas expressar gratidão e adoração pelas dádivas recebidas. Encerramos esta videoaula falando de dízimos e ofertas, dizendo que Deus não faz troca com ninguém, tá bom? Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu joinha aí, tá certo? Vamos compartilhar o que realmente edifica. Grande abraço e até a próxima videoaula.